Nós falamos aí da escápula, falamos da importância da estabilidade do ombro, falamos do cotovelo, falamos sobre o punho, né? E agora nós vamos falar sobre a mão. E para começar falando sobre a mão, eu já vou colocar aqui todos os músculos para vocês, para a gente poder dar seguimento a isso aqui, tá bom? Como eu mencionei, a ideia não é complicar, a ideia vai ser simplificar essa parte aqui para que a gente consiga entender os principais pontos que vão ser usados por nós, tá? Vamos lá. Nós temos vários músculos na mão. E aí, como eu mencionei na aula anterior, né, a estabilidade em força, em preensão, a massa muscular que vai fazer toda essa estabilidade da mão, essa pegada, ela está na porção mais externa, né? Mais no antebraço, fixado ali, essa massa muscular mais intensa, tá? E para a mão, para os músculos da mão, esses músculos são músculos menores, são músculos pequenos e que têm pouco espaço para interagir. Sendo assim, o corpo se dividiu em duas grandes porções. Uma para gerar grande estabilidade, grande força de preensão, e a outra para coordenação motora fina. E aí, os músculos mais internos da mão são responsáveis pela coordenação motora fina. Ora, se a nossa interação ela é feita através do nosso membro superior e através da nossa mão, da manipulabilidade de objetos, de ferramentas, de toda essa possibilidade, principalmente, né, no que tange à sobrevivência, né, no caso, sobrevivência alimentar, nós temos aí várias estruturas musculares que vão estar inseridas internamente na mão. E aí eu fiz até uma reflexão, né, sobre, bem rápida, sobre a questão de, se nós tivéssemos um osso apenas no antebraço, né, a fixação muscular de todo esse aparato muscular externo, onde está no antebraço, que movimenta e estabiliza o nosso punho, ele teria obrigatoriamente que estar internamente a nossa mão. E aí nós não teríamos essa conformação que nós temos da mão, essa cunha que nos possibilita pegar vários tipos de objeto, adaptar nossa mão à apreensão de vários tipos de objeto, e isso seria um problema, né? Sendo assim, o corpo se dedicou a manter musculaturas internas da mão para coordenação motora fina, musculaturas externas, né? Aqui no nosso antebraço, como nós já vimos, são musculaturas que vão nos possibilitar ter uma apreensão maior, um torque maior. Isso não significa que, né, a nossa musculatura externa, que está inserida no nosso antebraço, ela vai se dedicar apenas a manter essas preensões de grande carga. Não, ela vai sim ter função e papel fundamental na operação de arma de fogo aqui, que é o ponto mais alto da nossa aula, para fazer ajustes também mais minuciosos, mais detalhados, como, por exemplo, o acionamento de gatilho, tá? Então, nós vamos ver essa parte, nós vamos falar sobre isso, e aí a gente vai debater esse tema aqui e trazer para a nossa realidade, tá bom? Então, nós temos aqui na tela o adutor curto do polegar, né? Um ponto importante é que nós veremos vários músculos que se inserem no polegar. E o polegar ele tem papel de destaque, obviamente, no nosso sistema, na nossa mão, tá? Então, nós temos aqui o adutor curto do polegar. Mas se a gente pegar a nossa palma da mão, a gente vê esse gordinho mais externo, a gente consegue palpar ele, tá? E aí ele está no aspecto lateral da base da primeira falange proximal e os tubérculos, né, do osso escafode, trapézio e retináculo flexor. Esse retináculo aqui, ó, essa porção mais esbranquiçada, tá? Então ele faz a abdução do polegar. Quando a gente abre o polegar, ele auxilia
né, nesse afastamento aqui do polegar, tá bom? Nós temos aqui o oponente do polegar. Ele é um pouquinho mais interno aqui, ó. Fica no tubérculo do osso trapézio, tá? E retináculo dos flexores, tá? E se insere na borda radial do primeiro osso metacarpal. Então, ele faz na primeira articulação carpo-metacarpal a oposição do polegar, ou seja, é aquele movimento de oposição, tá? Esse movimento ele é extremamente importante para a gente, justamente para a questão de preensão, tá? Nós temos aqui o flexor curto do polegar, tá? Ilustrado aqui nessa imagem, e ele faz a flexão do polegar. Então ele está lá na cabeça superficial do retináculo dos flexores, tubérculo do osso trapezoide, cabeça profunda. Ele está no osso trapezoide e no captato, tá? Captato aqui, ó, lembra? Internamente aqui. Beleza? E ele se insere bem na face lateral da base da primeira falange aqui, ó. Vocês lembram lá da anatomia dos ossos da mão? Ou posso tocar? Estou falando mais rápido aqui, beleza? Se tiver dúvida sobre anatomia, a gente para e volta aqui, tá? A gente faz um lembrete. E nós temos também o adutor do polegar, que ele está mais internamente, perceba, as fibras estão mais horizontalizadas aqui. Então ele pega aqui, ó, no captato, tá? E vem se inserindo bem na porção mais lateral da base do osso metacarpal, tá? Do segundo metacarpal. Esse aqui é o dedo médio, ó. É o maior dedo que a gente tem, né? É o segundo. A gente tem o polegar, 1, 2, 3 e 4. E aí ele faz a adução do polegar. Faz a adução do polegar, tá? Nós temos aqui também o palmar longo, tá? Ou palmar curto, desculpa. Ele vem na base do retináculo dos flexores e aponeurose palmar e se insere na pele ao lado da una. Então ele se insere bem no nosso tecido. E ele vai fazer o quê? Vai proteger o caminho dos feixes nervosos, o feixe neurovascular, ou seja, os nervosos e os vasculares, que correm sobre ele de compressão. Então, quando a gente pressiona algum objeto, ele protege todo o nosso sistema vascular ali nessa região, tá? E aí nós temos aqui o abdutor do dedo mínimo, que ele leva o nosso dedinho mínimo para fora. Quando a gente abre aqui a mão, ó, a gente percebe que está usando ele. Então, está fazendo uma abdução do dedo mínimo, tá? Nós temos também o flexor curto do dedo mínimo, que ele faz justamente essa flexão do dedo mínimo aqui. E ele, junto com o opositor e com os músculos do nosso polegar, ele faz esse movimento aqui de pinça, tá? A gente consegue ter bastante controle do dedo mínimo aqui.